partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigos ouvintes. Aqui é Gildete Montiel com vocês até a 1h da tarde, 1h inteirinha de informações. E hoje nós vamos falar sobre Botox. O Botox essa semana saiu na imprensa como muito além do que apenas o Botox para a beleza. Diz assim na Veja: depressão, enxaqueca e até arritmia, os novos usos do Botox. Também saiu na Folha Ciência, em vários veículos de imprensa. E nós fomos atrás para trazer a vocês a veracidade, o uso, a aplicação, o que nós temos hoje, além do Botox para a beleza, na clínica dermatológica, o que pode ser feito com o Botox além disso. E é por isso que eu vou pôr aqui para vocês uma gravação da doutora Simone, que vai se apresentar e dizer a sua impressão. Ela é psiquiatra. Boa tarde, Gildete. É um prazer enorme estar no seu programa. Meu nome é Simone Marangoni, sou psiquiatra clínica e estou aqui para falar um pouquinho sobre o uso do Botox na depressão. O Botox é a toxina botulínica, tipo A, e o psiquiatra não indica o Botox exclusivo para o tratamento da depressão, como um medicamento principal para isso. O que acontece é que ele, aplicado entre a região das sobrancelhas, ele ativaria o sistema límbico, responsável pelas emoções. Então, ajudaria, como coadjuvante. Além do que, melhora a aparência e melhoraria a autoestima do paciente. Então é isso que a doutora Simone, como psiquiatra, tem como parecer. E hoje nós vamos conversar também com a doutora Meire Gonzaga. Ela é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Dermatológica, graduada com residência médica na Santa Casa de São Paulo, professora de cosmiatria da Faculdade de Medicina do ABC, diretora do Pele for All, clínica dermatológica, e vamos falar com ela sobre as aplicações do Botox e o que é o Botox, a toxina botulínica. Boa tarde, doutora Meire Gonzaga. Oi, boa tarde, Gildete. Tudo bem com você? É um prazer estar com vocês hoje à tarde. Muito bom tê-la aqui com a gente, viu? Muito obrigada por essa 1h que nós vamos passar juntinhas com o público da Showtime. Alcel Pro Saúde sempre com você. E nós falando aqui com a doutora Meire Gonzaga, dermatologista. Doutora, a senhora chegou a tomar consciência dessa ciência, na verdade, dessas matérias sobre depressão e enxaqueca com Botox para sanar esse problema? O que a senhora acha? Qual é a finalidade? Como é a sua postura? O uso da toxina botulínica ele é muito amplo, e vem sendo estudado cada dia mais. O uso nas dores crônicas de cabeça, ele tem sido super eficiente, Então ele diminui as crises de dor de cabeça, diminui a necessidade dos analgésicos e diminui também as idas ao pronto-socorro desses pacientes com dores crônicas. Então, o uso da toxina botulínica tem sido um coadjuvante nos tratamentos das enxaquecas crônicas ou das cefaleias crônicas e com uma melhora da qualidade de vida desses pacientes. E dessa maneira, acredita-se que ele possa melhorar a depressão. Por quê? Porque ele melhora a qualidade de vida desse paciente, diminui a ansiedade desse paciente que tem necessidade de usos de medicamentos muitas vezes diários, de alta potência. Então, acredita-se que seja esse o mecanismo de ação da melhora da depressão, não como um tratamento para a depressão, como já disse a psiquiatra a doutora Simone, que falou anteriormente. Certo. Eu tenho mesmo aqui, que eu fiz um
um apanhado, né, no site Psicologia Notícias, que diz também que o Botox ajuda no tratamento da depressão. Vamos então contar para os nossos ouvintes o que é o Botox. A toxina botulínica é uma medicação que faz uma paralisia parcial da musculatura. E ela é usada há mais de 30 anos. Ele foi usado inicialmente por um casal de médicos, né? São os Kahuters que desenvolveram os primeiros estudos da toxina botulínica há 30 anos atrás. Então era uma associação de uma médica oftalmologista com um médico dermatologista. E eles usavam inicialmente para estrabismo em crianças, a toxina botulínica. Né? E o Botox é um nome comercial. O nome da substância é toxina botulínica tipo A. E depois eles foram observando, através dos estudos, que essa substância melhorava também as rugas. E começou-se assim o uso da toxina botulínica na dermatologia, para diminuírem as rugas. E o que ele faz nas rugas? Ele diminui a força de contração do músculo. Então ele diminui a força do músculo. Por isso que ele melhora, por exemplo, a ruga da braveza, a ruga dos pés de galinha. Então ele diminui a intensidade desse movimento. É claro, se você puser muitas unidades ou distribuir esse remédio demais, por exemplo, numa testa, você vai ficar com aquele aspecto congelado, que hoje em dia se evita no uso cosmiátrico da toxina botulínica. O que a gente quer é diminuir a intensidade desse movimento, então dá um aspecto mais relaxado. Certo. O Botox tem sido usado em outras clínicas também, como na urologia, para bexiga solta, também para a área vaginal, quando a área vaginal está sem a musculatura ideal. Tudo isso é feito também com a toxina botulínica, né? Sim. A toxina botulínica ela tem tido cada vez mais usos extradermatológicos. Então ela é usada, como você disse, na gastroenterologia. Ela é usada, por exemplo, para quando o esôfago tem uma força muito grande, então ele diminui a intensidade dessa força muscular, então diminui o refluxo, então é um outro uso. Ele pode ser usado na ortopedia para torcicolos congênitos e para casos de dores crônicas cervicais. Ele pode ser usado, como a gente já disse, no estrabismo, quando a gente opta por um tratamento não cirúrgico. Ele tem uso também, hoje em dia, alguns estudos mostrando em alguns usos cardiológicos. Então, onde você tem uma musculatura com uma força excessiva que está causando algum distúrbio para aquele paciente, ele pode ser usado para diminuir a intensidade desse movimento. Então, dessa maneira, você corrigiria o problema ocasionado por essa força excessiva desse músculo. Certo. Doutora Meire Gonzaga, a toxina botulínica, o Botox, também é usado na dermatologia para áreas de suor, não é? Sim, o uso para hiperidrose, que é o excesso do suor, seja ele na axila, seja ele na palma das mãos ou na planta dos pés, ele tem um uso muito amplo na dermatologia, né? Então, a diminuição da hiperidrose é um tratamento excelente com o uso da toxina botulínica. E principalmente a hiperidrose axilar tem um resultado ótimo e um resultado duradouro até, né? Porque a toxina botulínica normalmente num uso facial, ela dura em torno de 4 a 6 meses, né? O resultado dela. Na região axilar, ele dura de 6 a 9 meses. Então acaba sendo um alívio para esses pacientes que formam aquelas pizzas debaixo do braço, tão desagradáveis. Então melhora muito a qualidade de vida desses pacientes. E dói para aplicar? Hoje em dia usa-se pomadas anestésicas pré-aplicação, então o tratamento é bem tolerável. Em região palmar e plantar são tratamentos mais dolorosos, porque são regiões com muitos receptores nervosos, de muita sensibilidade, então acaba sendo um pouco mais chatinha a aplicação, mas em região axilar é muito tranquilo. Certo. Quando a senhora dá aula de Botox, quantas aulas são? Depende. Quando a gente já dá aula para os residentes, a formação para aplicação de
toxina botulínica, que isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê divulgação hoje em outras especialidades, ela exige desde o conhecimento da anatomia, um conhecimento profundo de anatomia, um conhecimento profundo de farmacologia. Então, os nossos residentes, para eles chegarem a aplicar toxina botulínica em algum paciente, são 3 anos de estudo. 3 anos é bastante, é muita coisa, né? E aí estuda-se o quê? A anatomia do rosto, do corpo, como é aplicado. Muitas vezes acontece do botox ser colocado de maneira errada, né? Por que acontece isso? Por falta de conhecimento, né? Então hoje a gente tem visto a aplicação de toxina botulínica por profissionais pouco qualificados e daí aumenta muito o risco de complicações. Por quê? Se você tem que ter um amplo conhecimento da anatomia do rosto, a função de cada músculo, então é tão importante você estudar tudo isso antes de aplicar, né? Claro, e muitas lógico. vezes a gente vê por cursos assim de final de semana de aplicação de toxina botulínica e que são uma temeridade. A gente tem visto muito nos consultórios, nos hospitais de escola, pacientes com complicações importantes por uso inadequado da medicação. Quais são as complicações que a senhora costuma ver? Nós vemos muito, chama ptose palpebral, que é a queda do olho, né, quando fica com o olhinho de pirata. A gente vê muito também assimetrias faciais, então as pessoas ficam com o rosto diferente de um lado e do outro, sorrisos bloqueados, então parecem aquelas pessoas que sorriem de modo artificial. Então, os resultados inestéticos de uma aplicação inadequada, hoje a gente tem visto muito. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Cristina Lima. O que a senhora acha do botox para a depressão? Então, o uso da toxina botulínica para depressão, ela não deve ser um tratamento isolado, ele pode ser um tratamento coadjuvante, né? Porque os estudos avaliando o uso da toxina botulínica na depressão já vem de longo tempo, né? Mas o que se acredita? Que o que mais melhora a depressão é essa melhora da autoestima. Então o paciente fica com um rosto melhor, começa a se sentir mais confiante, mais atraente. Então isso tudo poderia melhorar a depressão. Em pacientes, a pessoa se vê melhor, né, com uma aparência melhor e enfrenta a vida com outra disposição, né? Claro, mas o uso da toxina botulínica nos casos das dores crônicas, esse sim tem uma resposta melhor em relação à depressão. Por quê? Uma pessoa com dor crônica que tenha que ficar à base de analgésicos, vários tratamentos, idas a pronto-socorro, desgaste pela dor, isso sim diminui muito a qualidade de vida, aumenta muito a ansiedade e isso sim é um mecanismo adicional de piora dessa depressão. Então, à medida que você diminui a intensidade dessa dor, você vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Eu acredito que seja muito mais nesse sentido que a gente melhore a depressão, principalmente quando ele é associado a dores crônicas, apesar de alguns estudos hoje em dia relacionarem o uso da toxina botulínica com esses impulsos cerebrais que poderiam melhorar o humor, mas ainda estudos complementares são necessários. Os estudos ainda são muito inconsistentes, com um pequeno número de pacientes, com um acompanhamento ainda muito curto, mas eu acho que se confirmar, é um tratamento muito promissor. Você melhora duas coisas ao mesmo tempo, você melhora o aspecto do rosto, você melhora a autoestima desse paciente e melhorar a depressão seria um ganho adicional. Certo. Eu tenho aqui a pergunta da Lúcia Costa. Quais os locais indicados para se usar o botox no rosto? Então, o botox ele é usado principalmente no terço superior do rosto. Então, que são nas rugas aqui no meio da testa, que chama glabela, aquela ruga da braveza, naquelas rugas paralelas no meio da testa, que são as rugas do espanto, e também ele é utilizado ao redor dos olhos para os pés de galinha e pode ser utilizado também
para elevar o cantinho dos olhos, então dando um olhar mais aberto. Esses são os usos clássicos da toxina botulínica. Ela pode ser usada também no terço inferior do rosto para o código de barras com muita parcimônia. Por quê? Porque se você paralisar demais esses músculos ao redor dos lábios que dão um código de barras, o que vai acontecer? Você vai perder a capacidade de chupar canudinho, de fazer o movimento do beijinho e de muitas vezes articular determinadas palavras. Então isso é muito desagradável, mas em pequenas quantidades ele pode diminuir a intensidade do código de barras ao redor dos lábios. E pode errar também e deixar a pessoa completamente artificial, né? A gente vê tantas aberrações, né? A gente vê aquelas fotos de erros de cirurgia, de aplicações de botox que ficam horríveis. Por isso tem que ser mesmo, como a doutora está falando, com um profissional que tenha condições, que tenha estudo, que tenha técnicas, que tenha esses 3 anos no mínimo de estudo, não é mesmo? Claro, isso é uma coisa que a gente insiste muito toda vez que a gente tem a oportunidade de participar de programas informativos como o seu, salientar a importância de a gente procurar profissionais qualificados para o uso da toxina, porque tem muitas pessoas fazendo usos inadequados e as aberrações a gente acaba vendo todos os dias nos jornais, na internet, e o que a gente deve evitar, né? Sim. Pedro de Toledo, o que é o Botox Allergan? Isso é uma marca, né? O Botox da Allergan, a Allergan é uma empresa que produz toxina tipo A, que é chamado, o nome comercial é o Botox. Nós temos outras marcas de toxina botulínica, né? Então tem a produzida pela Galderma, hoje em dia, pela Merck. Então tem várias marcas de toxina. Então é um nome comercial. Certo. A esposa dele, Silvia Toledo, ela pergunta como eu posso usar o Botox na boca e quais os outros produtos que são usados. Então, como a gente já disse anteriormente, o Botox ao redor dos lábios, ele não é usado na boca, no lábio propriamente dito. Ele é usado para essas rugas ao redor dos lábios, né, que são os chamados de código de barra. Então, ele pode ser usado em pequeníssima quantidade, em locais muito específicos, para diminuir a intensidade da ruga perioral. Né? E no bigode chinês? Como? E no bigode chinês? No bigode chinês se usa preenchimento com ácido hialurônico preferencialmente. Vou explicar para os ouvintes que o bigode chinês é quando a bochecha, você dorme em cima da bochecha e abaixo do nariz, perto da boca, fica aquele vinco. Então esse é o bigode chinês, viu, pessoal? Porque a gente fala com tanta naturalidade que às vezes a pessoa não sabe do que a gente está falando, né, doutora? Claro, nós mulheres sabemos, né? Às vezes os homens ficam meio receosos com essas nomenclaturas. É mesmo, é verdade. Eu tenho a pergunta da Maria Cândida. O que é possível para o tchauzinho? E para o tchauzinho a gente tem algumas, preciso analisar muito bem a causa do tchauzinho. Também vamos explicar que o tchauzinho é quando a mulher dá tchau e o braço aqui em cima, perto da axila, fica molinho e ele fica balançando. Então é isso que nós estamos falando, meus ouvintes queridos. Então, o tchauzinho ele pode ser causado por excessos de gordura, ele pode ser causado pela flacidez dessa pele e às vezes a associação dos dois problemas. E aí o ideal seria fazer uma análise para ver o que está acontecendo nesse tchauzinho. Mas inicialmente uma medida caseira é fortalecer esse músculo tríceps, que é o músculo que passa nessa região. Que à medida que a gente fortalece essa musculatura, que é um músculo muito chato de fortalecer, mesmo fazendo exercícios, a gente já melhora muito o aspecto do braço. Então é uma medida simples. Aí não é Botox, né? Aí não é Botox. Não. Certo. E quais são os outros produtos que são usados no rosto além do Botox? Nós temos vários remédios que podem ser usados no rosto com segurança.
né? Entre eles o uso do ácido hialurônico, que é um preenchedor. Nós temos hoje em dia o ácido polilático, que também é usado na região do rosto para flacidez, principalmente. Nós temos uma outra medicação, que é a hidroxiapatita de cálcio, que ela é usada meio como preenchedor, meio como um bioestimulador do colágeno. Então são as substâncias mais utilizadas no rosto, com o aspecto de aliviar as linhas do tempo, melhorar a textura de pele, melhorar a flacidez. Qual é o produto, doutora, que há um tempo atrás foi usado, que hoje ele já não é usado mais e que é até condenado, que as pessoas usaram e que ficavam bolinhas por dentro, duras, assim, até eu vi pessoas com imperfeições de uma forma com relevo. Qual é esse produto que não deve ser usado? Um deles é o polimetilmetacrilato, que é conhecido como PMMA, né, ou material usado na bioplastia. Isso é um deles, que ele é um polímero acrílico e que, quando injetado na pele, ele pode formar esses montinhos, esses grumos, né, e dando um aspecto elevado. Esse é um deles, e o outro são os silicones injetáveis, também devem ser evitados. Certo. O que a Andressa Urach usou, que a coxa dela ficou totalmente deformada? Salvo engano, foi polimetilmetacrilato, o PMMA. É esse que nós falamos agora, né? Isso, então ele PMMA. é de uso. Então, o PMMA, ele é uma substância que ele é aprovada para o uso da lipodistrofia nos pacientes portadores do vírus do HIV em uso de medicação. Por quê? Porque esses pacientes soropositivos, quando tomam a medicação antiviral, eles diminuem esses coxins, né, esses relevos de gordura naturais da pele, do rosto, e aí formam com aquele rosto meio encovado. E para isso, sim, essa medicação foi proposta, e ela é usada com segurança nos pacientes soropositivos, mas o uso em pacientes com imunidade ok, né, então isso ele é proscrito hoje em dia. Certo. Ela disse que ela usou hidrogel e bioplastia e que teve uma necrose. Quem usou? Não entendi. A famosa que engrossou as coxas com hidrogel e bioplastia teve necrose. Sim, porque o polimetilmetacrilato em grandes quantidades pode causar. Não entendi? Então, porque a bioplastia, que é o nome, um dos nomes utilizados quando fazem essas remodelações corporais com o polimetilmetacrilato, que é essa substância que hoje em dia não deve ser utilizada, pode causar sim necrose, principalmente quando usada em grandes quantidades. O pessoal tem que tomar muito cuidado, por isso que eu estou falando aqui, porque a gente falou de botox e a gente tem que falar dos outros procedimentos também. O que é usável, o que não é usável, por isso que eu quero que a senhora alerte o nosso público, né? O que hoje em dia é possível e o que não é possível. O que pode e o que não pode. Então, por exemplo, polimetilmetacrilato e silicones, eles não devem ser usados, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia não aprova o seu uso porque ele causa muita complicação, ele pode causar esses nódulos, que são problemas até menores, a gente vê problemas maiores, como esses casos de necrose, muitas vezes a questão das infecções secundárias. E isso também é um outro problema muito importante. Por quê? Porque a gente vê em clínicas de estética com profissionais inabilitados fazendo, às vezes, procedimentos como preenchimentos, toxina. E o que acontece? Muitas vezes não tem a preocupação básica com a higiene. Muitos efeitos colaterais que a gente vê hoje é por higiene mal feita da pele. Olha que coisa. Então, e isso causa um problema tão grande. Existe um estudo muito importante hoje em dia em relação à formação de biofilme.
Então, quando você injeta, seja qualquer substância, mesmo as que são interessantes e utilizadas, como ácido hialurônico, sem uma pré-higienização rigorosa dessa pele, você pode transferir essas bactérias da superfície para dentro do tecido. E eles ficam lá quietinhos, formando um biofilme. Então, são um filme com essas substâncias biológicas, que seriam as bactérias. E isso pode, em algum momento da sua vida, às vezes com uma infecção dentária, uma infecção respiratória, ser ativado e causar um processo inflamatório no rosto. Recentemente eu recebi uma paciente no hospital em que ela havia feito um polimetilmetacrilato uns anos atrás, há uns 15 anos atrás, e ela foi fazer um implante dentário agora. E aí o que aconteceu? O processo inflamatório do implante, que é natural do processo do implante, ativou esse biofilme. E ela ficou internada com um processo inflamatório no rosto, com uma infecção importantíssima, durante 30 dias recebendo antibiótico na veia. Então são coisas assim que às vezes a gente acha que é um procedimento inofensivo. Eu vou fazer tal coisa na clínica ali do lado, mas a gente não sabe se é médico, se não é, se tem profissionais habilitados para isso ou não, as condições de higiene do lugar. E às vezes a gente pode ganhar um problema gravíssimo lá na frente. Então isso é tão importante. Quem deve fazer o preenchimento? O cirurgião plástico, o dermatologista ou a esteticista? O cirurgião plástico e o dermatologista. Claro. Os esteticistas estão fazendo. A gente vê muitas clínicas de cosmetologia que estão oferecendo tratamentos a preços módicos. E a pessoa vai sem saber e, de repente, cai numa cilada porque vai fazer um tratamento que não é o ideal, que não tem as técnicas ideais, o estudo ideal, é como a doutora está falando, né? Então tem que tomar realmente muito cuidado. Quais são os outros tratamentos invasivos, se a pessoa não quer fazer o botox, que é possível ser feito, que são possíveis serem feitos? A gente tem, entre os procedimentos mais invasivos, nós temos as cirurgias plásticas, que são uma opção. Né? Entre os procedimentos minimamente invasivos ou mediamente invasivos, nós temos os lasers, né? Que também são opções interessantes quando a gente quer dar uma rejuvenescida nesse rosto. E os procedimentos minimamente invasivos seriam o uso dessas substâncias que nós estamos falando agora, que são a toxina botulínica, o ácido hialurônico, a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático. E a indicação vai depender de uma análise mais minuciosa e detalhada pelo seu médico dermatologista do que vai ser mais necessário, né? Muitas vezes o paciente chega ao consultório falando assim, eu quero tratar esse olho caído. Dependendo da situação, esse tratamento vai ser apenas cirúrgico, não vai ter como a gente resolver de uma maneira mais light. Muitas vezes a gente consegue melhorar o aspecto caidinho do olho com a aplicação da toxina botulínica, que acaba sendo um procedimento muito mais simples, sem o paciente ter que se submeter a um procedimento dura menos, cirúrgico. Né? Dura menos, mas ele também, a cirurgia acaba sendo, né, o paciente tem que ficar uma semaninha pelo menos de molho. Né? A toxina você fica 0 minutos de molho, então acaba sendo muitas vezes para aquele paciente que trabalha o tempo inteiro, não tem um tempo livre, não consegue dar uma paradinha, você consegue pelo menos postergar a necessidade dessa cirurgia. Mas tem casos que o paciente chega querendo fazer uma toxina botulínica para o olhinho caído e você avaliando, fala assim, não vai melhorar com uma toxina, o que você precisa de um tratamento cirúrgico, né? Então, essa análise é tão importante quanto a própria aplicação. É mesmo. A Luciana Salles de Souza, ela pergunta, quais são as contraindicações do Botox? Quem não pode usar? Então, quem não pode usar Botox são as grávidas, né, de modo geral. Mesmo pacientes que tiveram câncer, que já não estão mais fazendo quimioterapia, podem utilizar. Pacientes soropositivos podem utilizar. Com pacientes com
várias doenças autoimunes também podem utilizar. Então, ele é uma medicação extremamente segura, né? Então, a maior contraindicação da toxina botulínica é gravidez. Fora isso, ou uma análise mais detalhada de alguma doença específica, assim, das doenças mais comuns, então a maioria não tem nenhuma contraindicação, salvo pacientes que tiveram doenças neurológicas muito específicas é que não podem utilizar a toxina botulínica. Certo. A Melissa Coutinho diz assim: eu sou negra e tenho medo por conta do queloide. Vamos explicar o que é o queloide e a senhora comenta então o que ela está falando, se ela pode ou não usar o Botox. Então, o queloide, ele é uma cicatriz exagerada, uma cicatrização exagerada. Então, se vê muito queloide depois de cesárea, que forma aquele cordão largo e alto. Pessoas de pele negra podem apresentar queloide depois de uma cirurgia para tirar uma pintinha, às vezes depois de um arranhão. E na toxina botulínica, como é uma injeção com uma agulha ultra fina, mais fina do que a gente usa para fazer uma coleta de sangue, então não existe o risco de ter queloide após uma aplicação de toxina botulínica, não. Ela pode, com profissionais habilitados, fazer com segurança. Que bom, que coisa boa mesmo. Denise, ela pergunta: os únicos tratamentos que eu tenho para o rosto são as toxinas botulínicas e os que a senhora falou, ou tem algum creme que eu possa usar também? Então, o uso dos cremes, eles são ótimos e complementares aos tratamentos, porque não basta você só tratar no consultório fazendo, seja a toxina, seja o preenchimento, seja um laser. É importante que o paciente use no seu dia a dia, primeiro, e mais importante de todos, o uso do filtro solar. Gildete, você sabia que 75% do envelhecimento da pele é causado pelo sol ao longo da vida? Então, e é uma coisa que é fácil, acessível, à mão, e que dessa maneira a gente já consegue evitar 75% das nossas rugas. É fantástico. Olha que beleza. Eu também sol a vida toda, agora já acho que não adianta mais, né? Adianta. Sempre adianta porque o sol ele tem efeito cumulativo. Então você já tomou um X, mas se você continua tomando X mais todos os soizinhos de todos os dias, então a gente vai lesando mais as fibras de colágeno. Então o uso do filtro solar é uma coisa assim fantástica. Ele no Brasil ele tem há mais ou menos 30 anos, né? Então, e a gente nem sabia da importância dele, seja para o fotoenvelhecimento, seja para a prevenção do câncer de pele, né? Que o câncer de pele é o câncer mais frequente. Uso, sim. Eu só falei para ouvir a senhora dar a sua opinião mesmo. Então, e eu uso... Agora, eu não uso com fator muito alto, porque eu gosto de me bronzear. Eu sei que não é bom, eu sei que é cafona ficar muito bronzeada, enfim, mas eu gosto bastante. Então é complicado, porque se eu passo um fator muito alto, não bronzeia. E aí como é que a gente pode resolver isso? Então, temos hoje em dia uns truques ótimos, né? Porque assim, quando a gente vê essas grandes modelos todas bronzeadinhas numa campanha publicitária, claro que elas não tomaram um solzinho nesse rosto, né? Porque afinal de contas tem muitos rostos valendo milhões ali. Aí são autobronzeadores, né? Ou as maquiagens, que são excelentes truques. Né? Então aqueles pós com efeito bronzing, então você pode usar um filtro solar mais alto sim, numa exposição solar na praia, na piscina. Mas eu quero ficar com uma corzinha mais homogênea, eu quero ficar com aquele aspecto mais saudável. Pós com efeito bronzing acaba sendo uma excelente alternativa. E voltando à pergunta da nossa ouvinte anterior... tomar o sol bem cedinho ou no final da tarde, isso é fato, porque o sol durante o dia é muito quente, enfim. E também durante o dia, né, para sair, normalmente eu uso o Atisol com aquela base, né, que ele é muito boa. Hoje em dia nós temos filtros com excelente qualidade, que não são melados, tem uns com cor, para quem gosta, que acaba sendo um auxiliar para maquiagem, né, então ele tem uma cobertura
eficiente. Agora pode falar os nomes dos produtos, viu? A nossa Showtime deixa. É verdade, por isso que eu falei que eu uso o Epsol, porque eu acho ótimo e eu uso no dia a dia, diariamente, mesmo nos dias nublados, né? Então, ele é uma opção e a gente tem outros tantos no mercado. Acho que cada indústria farmacêutica hoje tem uma opção de filtros com cor. E eles têm texturas ótimas e isso vai variar de pessoa para pessoa. Então é importante, o paciente tem, né, nosso ouvinte tem dúvida de qual filtro que ele gosta mais, vá numa grande drogaria e eles geralmente têm aqueles testers para o paciente experimentar. Que cada paciente... Então, cada paciente vai gostar de uma determinada marca, de uma determinada textura, uma determinada tonalidade. E isso acaba sendo muito da senhora, porque a senhora é muito elástica, a senhora dá bastante opção, né? Isso é muito bom. Porque... geralmente há médicos que são muito rígidos, é isso ou isso, aí é complicado. Porque... principalmente filtro solar é uma questão de gosto, né? O que a gente tem que procurar são filtros com boa qualidade e que nos protejam. A textura, ela é muito individual. Tem gente que vai gostar de filtros, por exemplo, uma pele mais madura, vai gostar de filtros um pouco mais densos, um pouco mais pesados, um pouco mais oleosos. Uma mulher, né, um paciente mais jovem, não necessariamente mulher, vai gostar de filtros com um aspecto mais sequinho, aquele efeito mate mais intenso. Então é só experimentando para você saber qual é que vai ser mais adequado para a sua pele. O médico dermatologista, ele pode te auxiliar numa determinada gama. Ele vai te dar algumas opções com aquele perfil mais adequado para a sua pele, né? E, então isso já nos direciona para uma escolha. Mas Leôncio Clementino pergunta: quando um homem deve procurar um dermatologista para cuidar de sua pele? Sempre. Porque os cuidados eles já começam na juventude, né? Eu acho que essa importância, na verdade, ainda na infância, né? Por quê? Porque isso é uma coisa, esse cuidado diário, ele é uma coisa que deve ser desenvolvida ainda nas crianças, seja com o uso do filtro solar, seja com autocuidado no sentido de usar hidratantes corporais para evitar a pele muito seca, né? Nós vivemos num país tropical, a gente gosta de praia, a gente gosta de piscina, tudo isso resseca demais a pele, então é tão importante que a gente comece com uma boa hidratação, seja para a gente evitar as coceiras, aquelas manchas que as pessoas às vezes chamam de pano branco e que não são os fungos, e sim de pele seca. Então esses cuidados devem começar na infância, né? Mesmo, às vezes os homens não são vaidosos, mas tem que saber, inclusive, qual é o tipo de pele para fazer a barba, para cuidar, hidratar, tudo isso que é muito importante, não é mesmo? Evitar os pelos encravados, a foliculite, né, nos homens, que é uma coisa que incomoda demais, aquele monte de pelinho encravado aqui na região do pescoço, e que às vezes em pacientes de pele mais morena vai deixar aquelas manchas que ficam feias, assim, né, e se a gente puder tratar desde o começo, então orientar o jovem que começa a se barbear de como barbear adequadamente, depois esse homem na faixa dos 30 anos, quais são os cuidados para ele evitar as rugas, o homem na faixa dos 40, o que ele tem de possibilidade, porque muitas vezes os homens chegam aqui no consultório com vergonha, né, de falar assim, mas eu tenho ruga, né, mas não precisa ter vergonha, porque eu acho que essa coisa do autocuidado é tão importante, né? Melhora a nossa autoestima. Muito. A gente já falou que melhora a depressão, seja ele pelo uso da toxina, seja ele por melhorar a qualidade da sociabilidade desse paciente. Então é tão importante, por que não? Né? É sim. Solange Macedo, ela diz, eu tenho um parente hospitalizado com escaras. O que a senhora recomenda? Nós precisamos ver muito a origem da escara. O que é escara, para quem nunca ouviu falar? Se chamam úlceras de pressão. Então, aquele paciente que fica muito tempo acamado, que quase não se movimenta, seja um paciente que está entubado, seja aquele paciente mais idoso, às vezes com Alzheimer, e que não se mexe mais na cama. Então, por a pele ficar sempre com a pressão no mesmo lugar, então é muito comum em calcanhares, cotovelos, na região lombar, então vão aparecendo feridas nessa região. Então, o tratamento das escaras, ele é muito particular, depende muito se essa escara está com infecção, ela vai precisar de antibióticos. Se ela tiver com tecido necrosado, às vezes precisa até de um procedimento cirúrgico que chama debridação, que é tirar esse tecido necrosado para poder fazer o fechamento dessas lesões. Se a escara é mais suave, medidas mais simples, como aqueles coxins
feitos com estruturas de água ou gel que diminuem a pressão sobre o determinado lugar, já auxiliam muito no tratamento dessas escaras. Então depende muito da causa ou da gravidade dessa escara. Certo. Eu tenho aqui também Raquel Sagas. Ela diz assim: o meu bebê tem muita assadura, já tentei todos os produtos e não consigo resolver. Então, para assadura recorrente, a gente tem que prestar atenção primeiro na idade desse bebê, para saber se ele tem alguma intolerância alimentar que mude às vezes a acidez dessas fezes, piorando essas assaduras. Uma coisa que pode ser feito, medidas caseiras, assim, na medida do possível, deixar esse bebê tomando um pouquinho de sol no bumbum, porque isso diminui aquele solzinho do bem, né? Aquele solzinho antes das 10, depois das 4. Isso diminui o processo inflamatório nessa pele, dando um pouco de resistência. Então, se ela tiver a possibilidade de colocar esse bebê com o bumbum no sol um pouquinho, isso vai ajudar. Vale a pena ela conversar com o pediatra ou com o dermatologista essa questão alimentar, para ver o uso, se ele faz ainda uso de leite materno, se ele usa aquelas formas, os leites em pó, para ver coisas mais adequadas, ou outros alimentos que podem estar mudando o pH dessas fezes. Isso são medidas eficientes para melhorar essas assaduras de repetição. Entendi, muito bom. Sérgio pergunta: existe tratamento dermatológico para calvície? Existe. Então, hoje em dia, muito se faz pela calvície, né? Então, quanto mais precoce essa calvície, ou seja, quanto mais cedo ela for feito o diagnóstico da queda de cabelo, mais eficiente vai ser o tratamento. Quedas com menos de 10 anos do seu início conseguem ter resultados muito interessantes hoje em dia, seja com os produtos de uso domiciliar, seja com os tratamentos feitos dentro das clínicas. O resultado hoje em dia tem sido muito promissor. E quando tudo deu errado, uma alternativa cirúrgica para o tratamento da calvície é o transplante de cabelos. Entendi. Houve uma época que tinha um produto que a pessoa ficava escrava, né? Era o minoxidil. O minoxidil, ele continua sendo o padrão ouro de tratamento para o tratamento da calvície. E essa expressão ficar escravo, que às vezes a gente ouve no consultório, é por quê? Porque a calvície, muitos tipos de calvície são genéticas. Veio carimbadinho no código genético o defeito que faz com que a pessoa produza uma enzima a mais, que se chama 5-alfa-redutase, e ela promove uma atrofia do fio. Isso veio dentro do código genético dela. Isso não vai mudar. Então a gente vai ter que bloquear essa enzima sempre, se a gente quiser permanecer com os cabelos. Então, o paciente, às vezes jovem, que tem calvície, fala assim: quanto tempo eu vou tratar? A perder de vista. Porque enquanto não tiverem terapias genéticas capazes de bloquear de uma outra maneira essa enzima, a gente vai ter que bloquear com remédios, seja ele de uso tópico, seja ele de uso oral, essa enzima, se a gente quiser preservar esses cabelos. Então, o paciente tem que ter consciência que esse tratamento é um tratamento de longo prazo. Hoje tem estudos genéticos sendo feitos, que ainda é feito em ratinhos, em que você bloqueia essa enzima e você faz o implante de células tronco na região da calvície e nasce fios resistentes dessa enzima. Então, acho que são estudos muito promissores que talvez em 15 anos a gente tenha já para uso humano. Mas enquanto isso, vai ter que preservar os que se tem. Muito bom. Células tronco é uma coisa fantástica, né? Que as pessoas muito legal mesmo fazer uso o mais rápido possível. A ciência precisa mesmo colocar em uso. A mãe do Paulo, a dona Luzia, diz assim: por favor, doutora, diga para o meu filho não usar boné, porque ele vai ficar careca. Então, vamos para os mitos e verdades dos usos dos bonés, que a moçadinha adora. Esperado aqui. Também tem outras aqui, Adriana, todo mundo falando do boné. Então, o boné em si, ele não é um problema para o cabelo. O que a gente deve evitar, sim, é o uso do boné com o cabelo ainda molhado. Então,
muitas vezes eles acabaram de sair do banho e já colocam o boné e passam a vida com o boné. Isso é péssimo. Por quê? Porque você aumenta a proliferação de fungos, você piora a dermatite seborreica, que é a descamação, você piora a oleosidade, porque esse couro cabeludo não ventila. Então, isso sim é muito ruim. Mas, se o cabelo estiver seco e não tiver nenhum problema no couro cabeludo, não existe um mal, efetivamente, no uso desse boné. Então, elas podem ficar mais tranquilas. Mas, assim, insistir com o pessoal de secar bem o fio, de esperar ele secar antes de colocar o boné. Quanto tempo o couro cabeludo demora para secar? Isso depende da quantidade de fios e da grossura desses fios. Tem pessoas com fios mais finos que em 2 horas esse couro cabeludo já está seco, né? Ou com menos volume de fios. Mas tem pessoas com cabelo com uma alta densidade de fios, com fios muito grossos, que às vezes chega a demorar mais tempo para secar. E aí, às vezes, Então, o uso do secador acaba sendo... o couro cabeludo demora 24 horas para secar? Não é verdade. Não é verdade. Bom. E aí vem o outro mito de que não se deve lavar o cabelo diariamente. Então, o cabelo pode ser lavado diariamente? Pode. Não resseca. Como? Não resseca. Então, aí vem o complemento, né? Então, quando se lava o cabelo diariamente, a gente deve usar shampoos mais suaves, shampoos menos detergentes. Porque se você usar um shampoo muito detergente diariamente, daí o cabelo começa a ressecar. Então, e pacientes, por exemplo, homens de cabelo curto, que às vezes lavam o cabelo com sabonete, então não tem problema, desde que ele não fique que o cabelo seja curto, né? Porque cabelos mais compridos lavados com sabonete vão ficar um horror, não tem depois nada que desembarace esse fio. Então, o que a gente tem que modular no uso, para quem às vezes faz esporte, acaba suando a cabeça demais, tem problema lavar diariamente? Não, é ótimo que se lave, muito pior se ficar com aquele cabelo oleoso, ou com aquele cabelo com um suor, que tem um pH diferente, agredindo esse fio ou esse couro cabeludo. Realmente é isso mesmo. A Liliana, ela pergunta o que é fotorrejuvenescimento. Na verdade, é o fotoenvelhecimento. Na verdade, é o fotoenvelhecimento. O fotoenvelhecimento é o envelhecimento causado pelo sol, né? Que é o que a gente havia dito anteriormente, que tem ação o sol ele tem efeito cumulativo sobre a pele, lesando lenta e gradualmente as fibras de colágeno e elastina. Então, dando o aspecto mais enrugadinho para a pele. Então, esse é o fotoenvelhecimento. Existem hoje em dia... E o fotorrejuvenescimento seria o quê? Um tratamento? Eu não sei exatamente o que ela está chamando de fotorrejuvenescimento. Existe o... Então, eu abri aqui na internet, eu tenho aqui. É um tratamento... É aplicado um gel para proteger a área que será tratada. Os olhos do paciente são cobertos com óculos escuros especiais. O tratamento é realizado por um aparelho que emite luz pulsada e que estimula a produção de colágeno e a hidratação da pele. A área tratada sofre uma pequena descamação, regenerando a pele com o passar do tempo. É laser, não é? Então, fotorrejuvenescimento, é isso que eu ia complementar. Que o fotorrejuvenescimento, a gente não denomina exatamente assim, mas seria o uso dos lasers, seja ele a luz pulsada, seja eles outros infinitos tipos de laser que nós temos hoje em dia, que é o tratamento através da luz, né? Então, que seriam os lasers. Então, tem vários tipos de laser, dependendo do tipo de lesão que o paciente tem na pele. Certo. Tem mais uma perguntinha aqui, acho que vai ser a última, que a gente já está com meio-dia 53. Sobre acne, o que é possível? Quem pergunta é a Laís. Então, a acne, o que é a acne? Ela é uma um conjunto, é um defeito na glândula que está produzindo gordura demais e a saída do poro que está estreita demais. Então, a gordura é produzida e não consegue dar vazão, formam-se as bolinhas. Essas bolinhas se inflamam, dando aquelas espinhas amarelas horrorosas.
Então, quando a gente opta por fazer um tratamento de acne, ela tem que ser um binômio, tratar a glândula e tratar a saída do poro. Então, quem trata a saída do poro são o uso dos ácidos, do peróxido de benzoíla, que é uma outra substância muito comum no tratamento da acne. A gente deve usar substâncias que diminuam a produção de gordura, e aí a gente tem alguns tônicos, sabonetes. E sempre que a gente faz tratamento de acne, não esquecer do uso do filtro solar, adequado para a pele acneica, né? Porque às vezes o paciente trata e fica para sempre a mancha, né? Exatamente. Então, às vezes a paciente quer tratar a acne, então adolescente é muito frequente. Ele quer tratar a acne, mas não quer usar filtro. Então é importante que a gente conscientize esse jovem a tratar todos esses segmentos da pele. Entendi. Eu vou falar mais uma pergunta aqui porque eu achei interessante. Tatiana Logans, ela diz assim: eu tenho seios muito grandes. Embaixo deles eu tenho alergia. No meio deles parecem espinhas. Eu tenho bolinhas vermelhas. O que a senhora me recomenda? E também estrias nas laterais. Então, esse é um problema muito frequente em pessoas com seios muito grandes, porque eles acabam sendo fonte de contaminação pelos fungos. Porque o fungo é o bolor que gosta de umidade e de calor, que é tudo que tem nessa região. Eu não entendi, desculpa. Como? Eu não entendi. Então, porque assim, a pele, quando ela fica quente e úmida, e um funguinho, que é um habitante normal da nossa pele, se instala ali... Fungo. Na verdade, não é que eu não entendi, eu não tinha ouvido. Ah, entendi. Então, o fungo, quando ele se instala naquela região, o que acontece? Ele prolifera com muita facilidade, porque ele encontrou um ambiente perfeito para proliferar, que é um ambiente mesmo quente. Que a pessoa tome banho, faça sua higiene, né? Mesmo, porque o fungo, a gente convive com o fungo em tudo quanto é lugar, né? E ficou quente e úmido, pronto, você acabou se contaminando, né? Então, é muito frequente, chama intertrigo, essa contaminação embaixo dos seios, e que é muito, assim, às vezes chega até a produzir um odor desagradável, às vezes chega a coçar. Então é importante que ela procure o médico dermatologista para poder auxiliá-la e fazer um diagnóstico inicialmente, para saber se é só uma irritação da pele. Às vezes, outra causa importante de irritação nessa região é o uso excessivo de amaciantes nos sutiãs, que também podem irritar a pele. O grande não tira o sutiã nem para dormir, né? Muita gente. Então é importante que a gente veja o que está acontecendo. Se existe um fungo, se existe só uma irritação, se essas bolinhas vermelhas no meio dos seios são provenientes desse fungo, ou se é um quadro de acne, né, nessa região do tórax. Então o primeiro passo é fazer um bom diagnóstico para saber qual vai ser o melhor tratamento. Certo, muito bom. Doutora querida, foi maravilhoso ter você com a gente, o tempo passou que a gente nem sentiu, as perguntas estão pipocando aqui na minha telinha e eu quero convidá-la para estar conosco mais vezes, doutora Meire Gonzaga. Uma honra tê-la conosco, foi bom demais. A senhora fala de um jeito fácil, tem mais perguntas aqui de alergia, tem uma série de perguntas que no tempo, infelizmente, não deu. Mas eu gostaria de tê-la mais vezes conosco, assim que possível. Eu sei que uma hora inteirinha no sábado é difícil, né? O dia de descansar, o dia de estar com a família. Mas eu quero agradecer, muito querida, a sua participação aqui, muito simpática. Muito obrigada, viu? Zildete, é um prazer muito grande conversar com você, com os nossos ouvintes. E a gente está sempre à disposição para a gente bater mais um papo. Obrigada mesmo, muito carinho, que a senhora tenha uma semana maravilhosa, que seu fim de semana seja muito bom. Estou muito honrada e esteja com a gente então mais vezes. Muito obrigada. Obrigada a vocês e um bom sábado. Até logo. A senhora não deu seus contatos, aqui a Cristina está me lembrando, a Cristina e a Carla. Então, eu vou deixar o telefone e o e-mail lá do consultório. O telefone é 11 3881 4747. E o e-mail é pele4all, pele4all.com.br, esse é o nosso site, ou pele4all@uol.com.br. Tá certo. Então o site, pessoal, é pele4all.com.br.
for All. Esse for é um 4 numeral, for de inglês, for, né? Pele for All, pele para todos. peleforall.com.br. O telefone da doutora Meire Gonzaga é o 011 São Paulo, 3881-4747. Doutora Meire Gonzaga, dermatologista, grande especialista, muito habilitada e muito querida. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada a vocês e tenham um excelente final de semana. Igualmente, muito obrigada. Amigos da Showtime, esse foi o Alcel Pro Saúde, porque Alcel Pro Saúde está sempre com você. Eu espero vocês no próximo sábado, em pontinho ao meio-dia, para a gente conversar mais sobre a sua saúde, e a Alcel Pro Saúde vai proporcionar para você a saúde que você espera. Tá bom? Um bom fim de semana e um beijo a todos. Tchau, tchau. Associado ao CEL. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Showtime Web Radio.